Tá todo mundo comentando sobre esse acidente aí, né, que aconteceu com o ex-participante do BBB 22, Rodrigo Mussi. E eu vim aqui nesse vídeo para te contar o que vai acontecer com esse motorista. Ele cometeu algum crime? Que crime é esse e quais são as penalidades por esse crime? Então, se você quer saber que crime foi esse, fica até o final do vídeo que eu vou te falar. Ai, como eu tô bandida! Oi, gente! Sara Rocha, do Fonte Jurídica. Bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou professora de Direito Penal e também advogada criminalista. E hoje nós vamos falar aqui sobre o crime de lesão corporal culposa e também o homicídio culposo, que são crimes que estão ali dentro do nosso Código de Trânsito, né? Porque a gente está falando aqui de direção de veículo automotor. Então, antes de comentar sobre essas modalidades de crime, vamos falar sobre esse acidente que aconteceu no último dia 31 de março, né? E o que aconteceu? O Rodrigo Mussi pediu um Uber às 5 horas da manhã. Segundo as palavras do próprio motorista, ele cochilou no volante e aí ele acertou a traseira de um caminhão. Só vi o airbag na minha cara. Provavelmente deve ter dado uma cochilada, ou sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente. O que acontece nesse caso, gente? Rodrigo Mussi estava atrás do carro sem o cinto de segurança, tá bom? E foi arremessado para frente, sofreu traumatismo craniano, mas agora parece que ele já está em recuperação e vai ficar bem. Então, primeiramente, claro, gente, assim, eu tô falando aqui do que tá na lei, mas pra gente lembrar de valores éticos morais, né, é responsabilidade nossa lembrar de entrar no carro e colocar o cinto de segurança. Mas perante a lei, o motorista só pode conduzir aquele veículo, tá bom? Se ele analisar que o passageiro está cumprindo as regras de segurança. Aqui eu não vou definir qual pena o motorista do carro que cometeu esse acidente, né, vai levar, tá, gente? Aqui a gente vai falar no aspecto geral sobre os crimes de lesão corporal culposa e homicídio culposo. Nesse caso, houve a lesão corporal culposa, podendo ainda haver aí um homicídio culposo se, porventura, o Rodrigo Mussi vier a falecer, o que eu acho que não vai acontecer. Então, vamos começar tratando sobre o crime de lesão corporal culposa, que está no artigo 303 do nosso Código de Trânsito brasileiro. Então, o que fala o artigo 303 do nosso CTB? É simples e prático, gente. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ai, Sara, mas eu nunca entendo esse negócio de culposo ou de doloso. Como é que eu vou entender isso? Aqui no nosso canal a gente já tem um vídeo explicando quando o crime é culposo e quando o crime é doloso. Então clica aí no card, em algum dos lugares aqui, e assista o vídeo que você vai entender. Mas, basicamente, o crime culposo, ele é aquele que acontece sem o agente querer aquele resultado, tá? Já o doloso é quando a pessoa quer aquele resultado ou assume aquele risco, beleza? Aí, gente, voltando para o nosso artigo 303, que fala que praticar a lesão corporal culposa vai incidir nesse artigo, aqui tá falando que a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e pode haver a suspensão ou proibição de obter permissão, né, ou habilitação para dirigir. Então, o que a gente observa aqui nesse caso? Que esse é um crime de menor potencial ofensivo que vai ser julgado aonde, gente? No juizado especial criminal. E vai caber o quê? Transação penal. A gente também já tem vídeo aqui no nosso canal explicando o que é, muito importante, então clica nos cards para ver. E vai caber também a suspensão condicional do processo. Também clica aqui nos cards para você ver, porque já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Basicamente, o que é transação penal e suspensão condicional do processo? São acordos fechados com aquele réu que comete um crime de menor potencial ofensivo e é primário, não é reincidente, não foi beneficiado por esses benefícios nos últimos 5 anos, então ele tem direito a esses benefícios. Ele fecha esse acordo para cumprir uma pena restritiva de direitos, ou seja, ao invés de ir para prisão, ele vai pagar a cesta básica, ele vai pagar multa, ele vai ter que fazer um curso, ele vai ter que prestar ali. Inclusive, aqui no nosso artigo 312-A do CTB, já estipula quais seriam essas penas restritivas de direito. Ó. Trabalho aos fins de semana em equipe de resgate do Corpo de Bombeiro, trabalho em unidade pronto-socorro de hospital de rede pública, trabalho em clínica ou instituição especializada em recuperação de acidente de trânsito. Então, você vai vendo que existe essa alternativa de pena para esses delitos de menor potencial ofensivo. Lembrando, né, que para cumprir esses requisitos também, para ele conseguir a suspensão condicional do processo ou a transação penal, ele tem que cumprir
cumprir vários requisitos, né? Que estão aí nos vídeos que eu postei, que eu já falei pra vocês, e vocês podem verificar aí no nosso canal também, aqui no link da descrição. E aí, gente, nós temos aqui no nosso parágrafo 1º do artigo 303, falando que aumenta a pena em 1/3 a metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Sara, que artigo 302 é esse que eu ainda não sei que artigo é esse? Aqui a gente tá falando do homicídio culposo. Então, lá no nosso Código de Trânsito, tem uma hora que ele começa a falar crimes em espécie. E aí o primeiro é o homicídio culposo e o segundo seria a lesão corporal culposa. Só muda o resultado que pro homicídio configura a morte. Pra lesão corporal não tem morte, né? Então, esses dois artigos, eles meio que se repetem, eles têm o mesmo teor, claro, diferindo a pena, que no homicídio sempre vai ser maior, mas basicamente são os mesmos requisitos. E aí agora a gente vai estudar então o que tá lá nesse parágrafo 1º do artigo 302, tá bom? Antes eu só vou ler o caput do artigo 302 para vocês verem que é a mesma coisa. Aqui fala, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, beleza? E quanto o lesão corporal é praticar lesão corporal na direção do veículo automotor. Então, nós temos aqui parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, ou na lesão corporal culposa, o aumento da pena haverá quando não possuir permissão para dirigir ou ter carteira de habilitação, praticar esse crime em cima de uma faixa de pedestre ou em uma calçada, deixar de prestar socorro quando for possível ele prestar esse socorro, né? Ou o que se aplicaria, por exemplo, nesse caso do Rodrigo Mussi, que é o quê? No exercício da sua profissão, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Então, nesse caso, ele estava exercendo sua profissão e carregando passageiro. Então, ainda teríamos, dentro do crime dele, essa causa de aumento de pena, que elevaria um pouco essa pena dele lá em cima, que a gente falou que seria o quê, gente? Na lesão corporal culposa, seria de 6 meses a 2 anos, o que deixa ele como menor potencial ofensivo. Beleza, como eu disse pra vocês, o 302, que trata do homicídio, o 303, que trata da lesão corporal, eles são basicamente a mesma coisa mesmo, né? Mas qual que é a diferença? A pena, né? E o resultado, é claro, do crime, né? E aí, gente, a gente tem também um agravante no parágrafo 2º do artigo 303, que fala que essa pena vai ser aumentada e vai deixar de ser de 6 meses a 2 anos e vai passar de ser de 2 a 5 anos, ou seja, deixando esse crime de ser um crime de menor potencial ofensivo, quando essa pessoa que estiver dirigindo estiver alcoolizada ou sobre substâncias psicoativas, né, que alterem aí a condição dela de dirigir. Lá no artigo 302, que eu falei pra vocês que é basicamente igual ao artigo 303, tem essa mesma observação, lá também aumentando a pena, que passa a ser de 5 a 8 anos, quando esse crime, né, for cometido por pessoa que estava alcoolizada ou sob uso de substâncias psicoativas, tá? No nosso homicídio culposo, o que a gente tem de diferença para nossa lesão corporal culposa é a pena, basicamente, né? Então, qual que é a pena base do homicídio culposo? É de 2 a 4 anos. Cometeu homicídio culposo, 2 a 4 anos. Estava alcoolizado ou sobre uso de substâncias, aumenta para 5 a 8 anos. Cometeu lesão corporal culposa, 6 meses a 2 anos, né? Estava sobre o uso de álcool ou substâncias psicoativas, 2 a 5 anos, ok? Lembrando que vai aumentar em 1/3 se cumprir algum daqueles requisitos que eu mostrei para vocês, que está no parágrafo 1º. Então, qual que seria a conclusão desse caso? Basicamente, gente, vai ser oferecido para ele uma transação penal ou uma suspensão condicional do processo, tá? Caso ele cumpra todos os requisitos. Se ele, porventura, não cumprir os requisitos, aí ele vai ter que cumprir as penas, né? Vai ser, provavelmente também, independente da pena que ele pegar, ele vai ser proibido ou vai ter essa habilitação dele suspensa por alguns anos, ou vai ser proibido de dirigir. E os resultados seriam, eu acredito que vai acabar em um acordo como transação penal ou suspensão condicional do processo, podendo se estender aí e ele realmente ter que cumprir pena se ele não cumprir os requisitos, né? Então é isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve, deixa um like aqui no canal pra você sempre me ajudar, tá bom? É a maneira de vocês me ajudarem curtindo, compartilhando aí, tá bom? E comentando também. E é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau! Ai, como eu tô bandida! Ai, como eu tô bandida!